Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desaltei. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, desejando que o seu dia seja abençoado, que a sua família seja visitada pelo Senhor de um modo especial neste dia. Para rezarmos melhor e melhor escutarmos o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 14 de outubro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus que nos é dado no dia de hoje está em Lucas capítulo 12, nos versículos de 1 a 7. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento para nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste Santo Evangelho que nós acabamos de ouvir, vemos Jesus chamando a atenção dos seus discípulos para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus.
E qual é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Em primeiro lugar, para que serve o fermento? E qual é a ação do fermento na massa, por exemplo? O fermento é algo invisível quando misturado à massa. Nós não sabemos mais o que é a massa e o que é fermento quando está misturado. Porém, o fermento ele vai reagindo na massa e fazendo a massa crescer. Ele vai tomando a massa por inteiro e se envolvendo absolutamente com a massa, de modo que ela vai crescendo. Se for um fermento de coisas boas, a massa vai crescendo com coisas boas, vai se desenvolvendo com coisas boas. A vida do cristão, se ela é marcada por um bom fermento de bondade, de solidariedade, de caridade, de cuidado com os outros, de partilha do pão, de uma fé autêntica, de uma busca de amizade com Deus pela oração, então esse fermento bom, cheio de coisas boas, vai se misturando na massa que é a nossa vida, vai se tornando uma coisa só com a nossa vida e nós vamos nos desenvolvendo, nos aproximando de Deus, nos tornando sempre mais felizes. No entanto, se o fermento for um fermento ruim, marcado de coisas ruins, a mesma coisa acontece, porém para o lado inverso. O fermento vai se misturando, aquele fermento ruim, com aquelas expectativas ruins, com aquelas coisas ruins, e vai se tornando uma coisa só com a vida da pessoa, e vai se multiplicando, e vai aumentando, e levando a pessoa à frustração, à infelicidade e à amargura. Jesus está falando hoje no Evangelho de um fermento ruim, a hipocrisia, o fingimento. Ele chama muito a atenção dos discípulos. Cuidado, não se deixem levar pelo fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, a capacidade de querer mostrar-se uma coisa e ser uma coisa totalmente diferente. De querer se mostrar santo, mas não existir um verdadeiro esforço interior para ser santo. Querer mostrar-se perfeito, prender-se ao seu orgulho de achar-se perfeito, mas não existir nenhum esforço interior para buscar a perfeição. Por isso, Jesus é bastante firme, bastante duro com os discípulos. Lembrando que não devemos querer mostrar aquilo que não somos. Não devemos querer aparentar aquilo que realmente não fazemos. Não devemos ter medo das pessoas deste mundo, mas devemos temer a Deus e procurar ter uma vida realmente voltada para Deus. Não só a aparência, mas toda a nossa vida voltada para Deus. Lembra Jesus, não temei aqueles que podem matar o corpo, porque é só isso que podem fazer. Antes temei aquele que depois de tirar a vida, pode jogar no inferno. A esse temei, diz Jesus. É o temor de Deus que temos que ter conosco. O temor que não significa ter medo de Deus como se ele fosse um bicho-papão, mas o temor que nos leva a ter um amor grandioso a Deus, a ponto de não querer ofendê-lo. Porque de Deus não se zomba, a Deus ninguém engana. Alguém pode mostrar uma aparência falsa para os outros, mas Deus conhece o coração, conhece a alma. Não podemos querer enganar ao Senhor. É preciso temê-lo, não querer ofendê-lo. Sendo coerentes com a nossa vida. Realmente procurando nos aperfeiçoar a cada dia e ser mais agradáveis a Deus.
interiormente e exteriormente, é que vamos demonstrar esse temor ao Senhor que realmente interessa. Que Jesus nos ajude então. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu